o mundo deveria haver mais pessoas que influenciassem, que fossem vistos como referência, né, pelas coisas de Deus, irmão. Então, se a gente desistir de tentar fazer, de melhorar, então, o que que vai ser das próximas gerações? Se eu abrir mão aqui da minha responsabilidade, o que que vai ser das próximas gerações? O que que vai ser dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, se a gente não passar para eles os valores cristãos? Então é assim, eu não posso jamais desistir e achar que não vai dar certo, entendeu? Isso aí é uma coisa que não está em cogitação, eu não cogito de forma alguma. Achar que não tem jeito, eu vou abrir mão, não vai dar certo, eu vou desistir, isso aí não tem como. Eu vou sempre estar lutando para que eu possa deixar pelo menos aqui alguma influência, influenciar alguém de maneira que essa pessoa possa entender a referência cristã. Então, esse é o meu objetivo. Então, assim, ó, eu vejo que tudo aquilo que influencia a maioria para as coisas que estão distorcendo a natureza de Deus, eu não estou de acordo com aquilo. Aquilo que é a maioria que influencia para trazer para as coisas de Deus, para as revelações de Deus, eu estou ali com esse povo. Ainda que tenha muita gente errado, ainda que tenha muita gente que não está influenciando, mas eu estou ali para tentar influenciar, entendeu? É como se fosse um vírus que vai contaminando, né, irmão? Vai contaminando um aqui, e a pessoa entende, e aí vai para o outro lá, a pessoa entende, e a pessoa vai deixando de lado esse modo de querer viver para si mesmo, de querer todo o resultado para si, de querer ser o desfrutador. Então, por exemplo, Jesus, irmão, ele veio numa época em que nada era ideal. Já que não tem nada de bom, as pessoas não estão nem aí com nada, são todo mundo ruim, tudo, a sociedade é tudo ruim assim, eu não vou assumir minha responsabilidade de tentar mudar isso aqui, não. E ficaria por isso mesmo. Então, o bom não é, muitas vezes, você trabalhar de acordo com aquilo que é o ideal. Às vezes você tem que abrir mão de muitas coisas que seria o ideal para você ser uma influência para as próximas gerações. Quando a gente fala de uma influência, a gente fala de um referencial, né, irmãos? Eu não quero chegar nos meus últimos dias e ser visto como uma pessoa que não influenciou, que não trouxe nada de proveito para as pessoas que convivem comigo, para a sociedade. Eu sei que eu errei muito, irmãos, já errei demais, eu sei disso, tenho meus defeitos, por isso eu procuro sempre estar melhorando como pessoa. Então, eu quero ser sempre uma referência para as pessoas que vêm após mim, que vão vir, que vão surgir depois de mim. Quer falar, Serginho? Pode falar. Então, Marlindo, deixa um legado lindo, maravilhoso, né? Mas quando você é assim, dessa forma, e outros olhares estão olhando para você com aquele olhar de inveja, você não sabe, mas as pessoas têm até, ou gostam mesmo, têm a maldade no coração e quer fazer só prejudicar o próximo, né? E aí acontece que a pessoa te inventa uma calúnia e você não sabe de nada, foi caluniada, entendeu? E em cima dessa calúnia, tem pessoas que gostavam de você, acreditam em você, mas por não te conhecer realmente de verdade, também acreditam e propagam essa calúnia. E se a pessoa passar anos, a calúnia está lá de pé. Mesmo aqueles que acreditavam em você. Entendeu? Como é que a pessoa faz isso? Se a pessoa morreu, você sempre foi uma pessoa íntegra, aquela pessoa sempre foi íntegra, deixou um legado maravilhoso, e de repente é inventada uma calúnia, aquela pessoa morre e não tem jeito nem de provar o contrário. E tem calúnias que são feias, são terríveis, né? Sim, E você sempre vai ser conhecido, e você partiu, e sempre vai ser conhecido
você viveu um exemplo, você viveu um exemplo, 50 anos, né? E uma vida íntegra, e de repente no final inventa uma calúnia sua, você morreu, partiu, os seus 50 anos foi sujo por uma calúnia. Como é que funciona isso? Como é que fica, né? Terrível isso aí. Eu conheço coisa assim. Então, eu penso, irmão, que a verdade a respeito daquilo ali, ela não vai ser, ela não vai ser apagada. Não tem como você apagar uma calúnia, ela não apaga uma verdade. Você pode ter certeza disso. Porque as pessoas que realmente conhecem, elas sabem que aquilo ali não é uma verdade, que a calúnia é uma calúnia. Só aqueles que não conhecem que vão aceitar aquela calúnia como verdade. Entendeu? Aqueles que não vão investigar, que não vão buscar saber, então eles vão aceitar a calúnia como verdade. Mas quem conheceu a verdade, quem participou da vida da pessoa em cima daquilo que ele mesmo revelava, eles vão entender que aquilo ali que estão dizendo não é verdade, irmão. Entendeu? Pode ser que as pessoas que chegaram depois tenham dúvida, mas as pessoas que sempre estiveram, ela jamais vai ter dúvida. É assim que acontece. Não é? Então, com quem eu convivi, eles sabem de como que eu trabalho, não é? Agora, se alguém disser a coisa ao contrário, se chegar ao ouvido de quem eu convivi, eles vão falar assim, não, isso aí não é verdade, isso aí não é assim. Então, a história, ela traz o lado dela da realidade e traz também interpretações de outras mentes, de outros pensamentos, de outros entendimentos. Então a história tem outros lados, né? Depende de quem conta, de quem está revelando. Mas a vida vivida em si, por que que a árvore da vida ela é a verdade? Porque aquilo que é a realidade, é a vida, né? O que foi vivido. O que foi vivido não pode ser apagado, irmão. Isso aí ecoa para toda a eternidade. Isso aí é um eco que vai sendo ecoado para a eternidade, não tem jeito. Eu conheço uns casos assim que são bem difíceis, mas e chega até incomodar muito, porque eu já passei por isso também, né? É, né? Emprego, perdi até emprego por causa de calúnia, Então, porque as mas aí pessoas que não tá. conhecem. Você se Assim, tem manteve na força sua para integridade. Ô, irmão, pode os falar. poucos que conhecem não tem força para poder te ajudar, né? Simplesmente vai falar, não, ele eu conheço, e ele não fez isso não. Aham. Mas os outros não te conhecem. Depois você volta, depois de anos, a rever um certo pessoal, um cara uma pessoa que até te conhecia, que está propagando aquela calúnia ainda porque ele coloca como exemplo, não faça isso. É brincadeira? Aham. Não, isso vai Você ser sabe sempre, quantos anos irmão. aconteceu isso comigo, irmão? Sabe quantos anos aconteceu isso comigo, irmão? Ah, No ano de 2000, em janeiro de 2000, aconteceu uma calúnia comigo. Perdi meu emprego. Eu vim trabalhar agora no ano de 2019 e o cara entrou junto comigo. O cara é instrutor. O cara fingiu que não me conhecia. é? Então isso aí a gente vai encontrar sempre, viu, Quantos irmão? anos passou? Quantos anos passou? 19 anos. Aí, do jeito que ele fingiu que não me conhecia, eu também fingi que não conhecia ele. É? O jogo é jogado, lambaria pescado. Vamos ver qual que é desse cara. Ele não aguentou ficar na empresa 4 meses. Então, você vê como que é. Entendeu? Aí, e às vezes ele pega abusão para ir para lá para cá, que ele trabalha em outra empresa agora, né? Ah, Um instrutor. Ele vê que sou eu, ele não pega. aí você vê, irmão, que o que prevalece é a realidade, é a verdade. Não tem jeito, irmão. Contra a verdade, não tem nada que pode ser contra a verdade. A verdade, ela vai sempre prevalecer, não adianta. A pessoa querer achar que ela vai fazer alguma coisa aqui, que ela vai ficar imune, ou vai ficar impunida, né? Não vai ser punida por aquilo que ela fizer, é mó besteira. É mó besteira. Porque é assim, irmão, o mundo espiritual, ele é o mundo real, ele é o verdadeiro. E o mundo espiritual,
ele trabalha de acordo com aquilo que é a verdade. E não adianta você tentar querer enganar a verdade, porque a verdade é sempre a verdade. Em todo tempo ela vai ser a verdade, em qualquer época ela vai ser a verdade, e ela é essa revelação que nós devemos entregar. Então, não é aquilo que me favorece ou que me desfavorece, não é isso. Eu tenho que viver pela verdade. Eu tenho que entregar a verdade. E a verdade, ela é uma referência dada pelo próprio Criador da verdade, por aquele Isso, que de fato é a verdade. Então, se eu tenho a referência dessa verdade, qualquer outra coisa que possa ser dito, qualquer outra coisa que será entregue, ela não vai prevalecer sobre a verdade. Pode-se fazer qualquer coisa, irmão. O tempo vai passar, só que a verdade vai prevalecer. Sempre a verdade vai prevalecer. Então, uma pessoa, por exemplo, que calunia alguém e ela sabe que ela fez isso, que não é a verdade, ela sofre com isso, irmão. Ela pode ter vantagem momentânea. Pode se passar 20, 30 anos aquilo ali, mas aquela pessoa não vive bem com ela mesma. Você pode ter certeza disso. E às vezes o caluniado está muito melhor do que aquele que levantou a calúnia, que levantou a mentira, que levantou o engano, e que esse engano prejudicou outra pessoa, mas aquilo vai sempre vir à tona, não tem jeito. Não. A verdade ela vai prevalecer sobre qualquer engano. É assim que a que nem gente nota. A gente percebe isso dos tempos remotos, né, irmão? Sempre a verdade prevaleceu. Pode-se dizer um monte de coisa, mas lá no final de tudo, lá na frente, o que vai permanecer é o que é eterno, que é a verdade. a verdade sempre vence. A verdade Aquela sempre frase que vencer. tem, a- o, o, o mundo já no maligno, irmão, é essa mente, né, irmão? É essa consciência que quer só fazer escadinha em cima dos outros, né? E se Exato, dá bem, né? exato. E se dá bem. O mundo jaz no maligno E é esse entendimento aí, que a pessoa tem que se dar bem. tem que se dar bem, não importa o que for, né? Não importa, Ela mas tem ela que. tem que se dar bem. Então, é assim, irmãos, é que nós fomos ensinados dentro do sistema religioso de maneira a nós buscarmos a bênção. Nós somos ensinados assim, tá? Desde quando você começou lá atrás, você vai até Deus para que Deus te abençoe. Então você fica ali igual um escravo tentando convencer o seu senhor para presentear você de alguma coisa, com alguma coisa, até que você consiga juntar meios para sua liberdade. Então essa é a mente do mundo, né? Esse é o mundo maligno. É a pessoa que luta por si mesmo. Ela vive para si mesmo. Ela trabalha em função de si mesmo. Então ela quer a sua salvação. Ela busca a própria salvação. Ela busca o seu próprio bem-estar. Aí você vai falar assim, mas é errado fazer isso, irmão? Bom, eu não tenho como dizer para você o que é certo e o que é errado. Mas o pensamento de Deus é diferente. A cultura de Deus ela é diferente. Eu prefiro acreditar naquilo que Deus ensina do que naquilo que seria o meu bem-estar. Eu prefiro acreditar que a nossa origem, a nossa essência, ela é uma natureza igual à do nosso pai, e não uma natureza diferente daquela que é o nosso pai. Então Deus, ele não salva a si mesmo. Ele não vive para si mesmo. Ele nunca buscou um projeto que favorecesse ele mesmo. Deus, ele nunca quis ter razão de nada. Ele nunca quis, nunca precisou de ninguém que fizesse dele Deus, que fizesse dele o melhor, que dissesse que ele é o tal. Ele nunca precisou disso. Por quê? Porque ele é o que é. Deus não tem crise de identidade, irmãos. Então, se nós entendermos isso, a nossa vida ela vai ser transformada no entendimento
por enxergarmos, irmãos, ou sermos inseridos na natureza divina. Então, todas as vezes que eu quero me salvar, isso é contrário à natureza de Deus. Todas as vezes que eu quero ser o favorecido, isso é contrário à natureza de Deus. Todas as vezes que eu busco o meu próprio interesse, isso é contrário à natureza de Deus. Então, eu começo a caminhar no sentido de me alimentar do conhecimento do que é certo e do que é errado. Mas o dia que eu conheço que existe um alimento muito maior do que esse, que é o alimento que me leva para a vida, que me coloca de fato na vida, que é chamado árvore da vida, se alimenta dessa consciência, dessa natureza, entra para essa natureza e viva dessa natureza, o que acontece? Eu começo a experimentar, a vivenciar, a ter experiências reais com aquilo que é o resultado do trabalho de Deus a nosso favor. Porque Deus não trabalhou a favor dele, ele sempre trabalhou em favor da sua criação. E assim, irmãos, a gente começa também a trabalhar nesse mesmo sentido. Nós não trabalhamos para nós trabalhamos pelos irmãos, para os outros. Então eu não quero fazer alguma coisa aqui só para me favorecer. Eu quero fazer alguma coisa aqui onde eu possa ser útil para a minha comunidade, onde eu possa ser útil para minha esposa, onde eu possa ser útil para as minhas filhas, onde eu possa ser útil para os parentes, para os irmãos. Então, é assim que é uma mente liberta, uma mente que vive segundo o viver do nosso Pai. E é isso que é a transformação. Porque a vida inteira que eu trabalhei para mim, eu não fui feliz. O dia que que eu entendi que eu trabalho para Deus, aí acaba a preocupação, irmãos. Porque o seu patrão é Deus, quem te dá o serviço é Deus, quem te paga o salário é Deus, quem te dá as condições, Deus, quem te dá saúde, Deus, quem te dá o vigor, Deus. Então você começa a entender tudo segundo aquilo que é um projeto, que foi um projeto criado antes da fundação do mundo, para que os filhos fossem inseridos nesse projeto. Só que tem muito filho que não quer entrar no projeto. Tem muito filho ignorando essas coisas. Tem muito filho de Deus que eles não querem viver da natureza de Deus, eles querem viver de si mesmo. E viver de si mesmo é isso que o irmão Serginho citou. O mundo, esse entendimento, irmãos, é maligno. Esse entendimento de se favorecer é maligno. Mas tem muita gente que não aceita isso. Eles preferem ficar no entendimento maligno do que se libertar no entendimento daquilo que é vida, de você entregar a vida, de você viver a partir da vida. Se você se alimentar, de você, vamos colocar assim, expressar aquilo que é vida. Então eu estou aqui para expressar vida, irmão. Eu estou aqui para influenciar. Então, se eu acreditar que não tem jeito, eu não estou acreditando em Deus, porque Deus falou assim: a humanidade ela está aguardando com gemidos, com sofrimento, a manifestação dos filhos. Agora, se os filhos abrir mão da responsabilidade de revelar, então essa humanidade vai passar sofrendo, vai continuar sofrendo. E é isso que tem acontecido, tá, irmãos? A gente, muitas vezes, a gente quer nos colocar em uma posição favorável a nós e não queremos abraçar a responsabilidade de levar aos demais irmãos aí essa responsabilidade de revelar de fato quem somos. E é uma responsabilidade grande. É uma responsabilidade que cabe somente ao filho, porque o escravo não faz isso, irmãos. O escravo não é da casa, só é da casa o filho. Amém, irmão? Então, é por isso que eu acredito, hoje, dessa forma, quem tiver ali no, no sistema político, à frente, o cabeça, não importa para mim.
que eu já vejo por esse lado aí, pelo ao lado da árvore da vida, multiplicar e frutificar, e não desfrutar, nem dividir, Exato, né? Serginho. Exato, esse entendimento é libertador. É libertador. Isso é muito libertador. Mas não é aceito nem pelos cristãos. Não. É Tem muita difícil você falar gente, isso para cristão e ele aceitar. Ele vai falar que você é xarope. sim, tem muita gente que vai ter Porque ele muita está querendo dificuldade, viver irmão, ainda naquela forma, né? tem muita gente que vai ter muita dificuldade de entender isso e de aceitar isso, que ele não é um desfrutador, ele é um frutificador. Porque a libertação está em você produzir fruto e não você usufruir do fruto. Eu creio que sempre vai haver essa diferença. O sistema da política, ela nunca vai mudar, nunca. Eu não acredito que quem faz parte da política vai haver uma transformação. Sempre vai haver essa milícia, essa política corrupta, e não vai haver, sabe, uma transformação tremenda de para o bem. Eu não acredito muito nisso. Eu não tenho um pensamento assim tão positivo, de forma que tudo pode terminar em coisas boas, coisas que possa mover, sabe? Tudo para o bem. Eu não estou falando muito porque eu tô ruim, eu estou com a bronquite atacada, então eu estou procurando evitar. Mas não é que eu tenha o pensamento negativo, é que nós estamos mesmo no mundo jaz no maligno, né? Então, é bem por aí mesmo. Existem dois lados, né? O bem e o mal. Nós estamos aqui tentando levar a luz, conquistar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão nas trevas. É a nossa missão, é a nossa maneira de levar o amor de Deus para eles, que ainda estão com os olhos fechados, que ainda estão sem conhecer o verdadeiro amor, a graça de Jesus Cristo. Nós temos que fazer isso, o máximo que puder, fazer isso, fazer com que eles conheçam a verdade, porque é muita gente que não tem o conhecimento. O máximo que a gente pode fazer é isso, porque tem muita gente que ignora, tem muita gente, principalmente na política. A gente fala o sistema, mas é um sistema no geral, não é só o religioso. Tem muita gente, não é não? Amém, Donato. Eu, infelizmente, a minha internet deu uma caída aqui, irmãos. Eu perdi parte da fala da Donata. Não sei se vai ficar registrado ou vai ficar gravado isso, porque eu perdi a internet minha. Ela perdeu conexão, ficou aqui quase 1 minuto sem conexão. Tomara que tenha gravado, para depois a gente assistir depois. Deixa eu falar uma coisa com vocês, irmãos. Sabe por que que a gente muitas vezes não acredita numa transformação? Isso aqui é comum a pessoa olhar para aquela situação e falar, eu acho que não tem jeito. É até comum isso aí. Por quê? Isso depende da nossa referência. O que que a gente toma por referência? O acreditar, irmãos, ele tem que ser acreditado em uma referência. Por que que fé não tem a ver com acreditar?
Fé não é acreditar, fé é fidelidade. A palavra fé, ela vem da variação original da palavra fidelidade, entendeu? Por quê? Porque nós temos que tomar por referência o fiel. Só que nós vivemos, eu digo isso porque é a nossa percepção, nós vivemos anos e anos com uma referência distorcida, irmãos. A nossa referência é sempre às coisas que não dão certo. A nossa referência é sempre o lado negativo da situação. Vocês acham que no país chamado hoje, no mundo hoje que nós vivemos, não existe nenhum país onde os políticos são honestos? A maioria, 90%, 95% dos políticos são honestos. Vocês acham que não existe isso? E por que eles conseguem isso e nós aqui no Brasil não vamos conseguir? Por que esses países conseguiram manter uma integridade nos governos, a ponto de que se alguém for pego corrompendo, ele é morto, né? Ele é eliminado e é morto, às vezes tem país que até mata a pessoa por causa de corrupção. Tem país que tem vergonha, irmãos, de corrupção. Se você pegar pelo mundo aí. E por que o Brasil não pode chegar a esse ponto? Por que a gente desacredita no Brasil? Por que a gente desacredita no nosso povo? Por que a gente desacredita da capacidade nossa de sermos íntegros? Porque a nossa referência está sendo referência negativa. Então, se eu olho para o passado e vejo governos corruptos, eu acho assim, olha, a referência é essa. Todo mundo é corrupto. Não é? Só que se eu olhar para frente, eu vou ver que existem governos que não se corrompem. E por que eu não tomo isso como referência? Por que o nosso Brasil, o nosso país aqui não toma as coisas que estão dando certo como referência? Não é? Por quê? Porque isso é uma mente do mundo, o mundo jaz no maligno. Então, é muito mais fácil eu crer naquilo que é o lado negativo do que eu crer naquilo que é o lado positivo. Então, quando eu deixo a referência de Deus de lado, eu vivo a referência dos homens. E a referência dos homens é aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou vivendo, não é? É aquilo que está se apresentando diante de mim. Eu olho para o homem é corrupto. Só que existe uma referência maior que essa. Existe uma referência positiva em tudo isso. E qual é essa referência? É aquilo que Deus me apresenta. Então, se eu tiver uma vida onde eu achar que não tem jeito, irmãos, então não vale para mim não vale a pena viver. Entendeu? Então não é um estilo de vida que eu possa viver e dizer que eu estou feliz com a vida, que eu olho para uma condição e falo que não tem jeito, irmãos. Eu não sou feliz de olhar para uma condição e falar, isso aí não tem conserto. Isso para mim é uma derrota. Isso é falar que Deus o que Deus fez não valeu nada. Entendeu? Por quê? Porque a minha referência é sempre o negativo. E será que nós somos pessoas para viver as referências negativas do passado ou do presente? Não. Nós temos que viver a fé. E a fé é uma fidelidade àquele que se apresenta como referência de uma pessoa que é família de Deus. Então, se os filhos de Deus começarem a se revelar no Brasil hoje, não, eu não estou dizendo de maneira religiosa, tá, irmãos? Eu não estou dizendo de maneira que você vai para o YouTube, cria um canal e começa a falar um monte de coisas que você não vive. Eu não estou falando isso. Estou falando cada um de nós. Se você for uma referência de Deus aí na sua rua mesmo, na sua casa, com seus 3, 4 vizinhos que você conversa, você passa a ser uma referência de Deus. Essas pessoas, vocês acham que elas não serão influenciadas por essa referência? Porque elas estão sendo referenciadas, elas estão tendo referências das coisas
negativas. Ah, Bauru não tem jeito. Os homens aqui em Bauru não tem jeito, são todos corruptos. A minha comunidade não tem jeito. Eu já tentei, não consegui, porque eu falei, ninguém escutou. Será que é o falar, irmãos? Ou é o viver? A referência nossa é o que eu falo ou é o que eu vivo? Então, eu vejo assim, irmãos, nós temos a fraqueza, vou colocar assim bem, bem sério, a fraqueza de nós termos como referência as coisas que não estão dando certo. Essa é a nossa fraqueza. A nossa fraqueza é nós acreditarmos que não vai dar certo. A nossa fraqueza não é a nossa força não tem sido uma fé. Porque uma fé não tem a ver com o certo ou com o errado, irmãos. Por que que Jesus ele sai do certo e do errado? Por que que as coisas de Deus saem do certo e do errado por uma condição onde que ele não imputa a nós nem certo nem errado? Isso quando eu falo aqui, tem muitos irmãos que não entendem isso, que contestam isso, que refutam o que eu falo aqui, porque eles não entendem da grandeza do que eu estou falando, irmãos. A pessoa não entende isso. Deus não tem nada a ver com certo e com errado. Aí a pessoa, mas como que eu vou viver então se eu não tenho uma referência de certo e de errado? Porque Deus ele te deu uma fé para você olhar para aquilo que é o fiel. E quem é o fiel? O fiel é Deus. Jesus é o fiel. É isso que é a minha libertação, é isso que é o modo com que eu tenho que viver, é isso que é o projeto de Deus de vida para mim, é isso que você encontrar o sentido da sua vida. Porque se você não encontrar isso na sua vida, se você não encontrar esse sentido na sua vida, a sua vida nunca fará sentido. Se eu ficar vivendo dependendo de uma referência negativa do que os homens promovem, do que os homens fazem, eu jamais mudarei a história da minha vida na referência de uma fidelidade à pessoa mais fiel que existe em todos os tempos, que é Cristo, irmãos. Esse é o fiel. Então, se Cristo acreditasse igual eu acredito, ele faria o que ele fez? Essa é a pergunta. Se Cristo olhasse para a política do Brasil e dissesse assim, olha, não tem jeito, irmão, eu não vou fazer nada para mudar isso aqui porque não tem jeito, são eles lá que têm que mudar. Se Cristo olhasse dessa forma, ele teria feito o que ele fez, irmãos? Não, porque Cristo acreditou em nós. Jesus, ele confiou na obra das mãos de Deus. Ele acreditou. Ele disse: eu irei, serei o Salvador para eles. Eu não vou salvar o ideal deles, mas eu serei a referência do que é ser um filho de Deus na face dessa terra. E às vezes eu estou tão preocupado com as coisas que estão dando certo ou com as coisas que estão dando errado que eu esqueço quem eu sou e eu não vivo quem eu sou. Eu sou alguém que tem um fiel para que eu possa me espelhar, que tenha um fiel que possa me dirigir, um fiel que não vai me corromper, um fiel que não vai me permitir andar pelo caminho da mentira, do erro e da falsidade. É um fiel que pode se levantar calúnias contra mim, eu vou estar olhando para ele, e a verdade que é ele sempre vai prevalecer em qualquer lugar, em qualquer área de vida das pessoas, seja na política, seja na igreja, seja no trabalho, seja no ônibus, seja na rua, seja na comunidade, seja na casa, existe uma referência. As pessoas podem olhar para mim e verão que existe uma referência, porque eu estou de olho para fazer exatamente aquilo que o fiel faz. Então, eu estou exercendo fé, não estou exercendo crença. A crença crê em coisas. A fé, ela busca fazer exatamente igual o fiel faz. Essa é a diferença de fé e crença, tá, irmãos?
É a pessoa entender que, pela fé, ela é filho de Deus. E pela crença, ela busca Deus para resolver problemas. É dessa forma. Amém? Então, eu não posso viver uma vida, irmãos, onde eu vou dizer assim, olha, eu vou deixar na mão dos políticos lá para eles resolverem. Isso não fará sentido. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que buscar o melhor. Eu tenho que querer o melhor para o meu país. Eu tenho que começar a influenciar a partir desse local que eu estou. E essa influência vai passar de pessoa em pessoa e vai chegar até lá naquele governo, a ponto dos corruptos olharem para o Brasil e dizerem assim: olha, eu não posso mais corromper. Eu não posso mais entregar nas tuas mãos aquilo que é do meu povo. Então, é assim que chegará neles, irmãos, essa influência. Agora, se eu abrir mão aqui embaixo, isso nunca será transmitido. Então, a ardente expectativa da criação estará sempre aguardando a nossa manifestação, só que nós não assumimos a responsabilidade de nos manifestar. Então, se existe alguém que aceita a corrupção e aplaude aquele que corrompe, o corruptor, irmãos, isso vai acontecer até aquelas pessoas serem influenciadas. Mas se isso chegar em você e alguém quiser te corromper, você vai dizer: não, meu irmão, existe um fiel que é o modelo de vida que eu vivo. Ele não se corrompe. E é a natureza dele que eu revelo. Então não tente me corromper. Não tente me corromper. Porque o mesmo povo que diz que o governo é corrupto, eles aceitam a corrupção para eles. Então, se eu te dou algo que te favorece, você escolhe um certo tipo de governo. Agora, se eu não estou te dando algo que te favorece, mas que é um projeto que vai favorecer muita gente depois de a gente conseguir implantar esse projeto, mas no momento não vai te favorecer, a tendência é você fazer o quê? Voltar naquele que no momento vai te favorecer. Nunca a gente quer pensar num projeto de nação. Então, nós gostamos de impérios, nós não gostamos de reino. Nós aprendemos a viver impérios, não aprendemos a viver reino. E por nós não termos contato, e não termos vivência, e não termos experiência de vivermos reino, nós aplaudimos os imperadores. Nós queremos imperadores sobre a nossa vida. É isso que acontece, irmãos. Por que que Deus ele tirou o homem do império das trevas? Porque império é treva, não adianta. Se você quiser um imperador para mandar em você, para dizer para você o que você tem que fazer de certo e de errado, isso é um imperador. Deus ele tira você do império das trevas e coloca você num reino. Por que que o reino é diferente do império? Porque o reino é um projeto de vida, irmãos. Não é alguém te dizendo o que é para fazer de certo e de errado. O governo de um rei é um rei que reina em favor do seu povo, da sua gente. É um governo, é um rei que ele não precisa ter mais poderes, mais dinheiro, mais condições, não. Ele governa, um rei governa em função dos seus súditos, do seu povo, da sua gente. Então, um reino, ele tem um projeto de lei, onde as suas leis são cumpridas, são guardadas, todo mundo cumpre a lei, não tem problema com a lei, porque é um reino. Agora, o império não. O império é assim: você terá que fazer isso. E a pessoa, vamos fazer porque o imperador está mandando. Então, é sempre em cima de um certo e do errado. Então, essa é a grande diferença. Um reino deve ser estabelecido. E Jesus vem e fala: o reino de Deus está estabelecido. E a partir de agora eu não vivo mais impérios. Eu não estou aqui para obedecer o que me mandam fazer. Eu estou aqui para entender o projeto desse reino e viver de acordo com o reino de Deus. Se nós apresentássemos, irmãos, ponto a ponto, o que é o reino de Deus,
você pode ter certeza que muita gente que diz querer Deus não vai querer viver no reino de Deus. Eles vão abrir mão do reino de Deus, porque eles não aceitarão ser reinados pela ideia de Deus, pela vontade de Deus, pela natureza de Deus, por aquilo que rege o reino de Deus. Eles querem imperadores sobre eles e não o rei dos reis sobre eles. E é assim que vai fazer a diferença na nossa vida. É você entender e começar a revelar que você é um cidadão do reino, que você não faz parte de nenhum império, você é um cidadão do reino de Deus, um influenciador desse reino. Amém, irmãos? Acho que eu falei demais aqui já. Oi, irmão. Ficou bem claro tudo isso que foi dado pelo irmão e passado pelo irmão. Muito Glória bem. a A Deus. crença, a fé, a diferença e a forma que a gente tem que se apresentar. Nossos atos, mostrando os atos de Cristo. Que Cristo não se corrompeu em nada, né? Eu achei muito Amém. maravilhoso, muito maravilhoso. E é bem por aí mesmo, né, irmão? Seja lá quem... Não vou brigar com ninguém que é da esquerda, nem com da direita. Não vou discutir, não vou falar. A hora que eu tiver a oportunidade de poder falar, abrir a boca, vai ser com essas palavras, né? Entendeu? Oh, glória. Vai ser o representante de Cristo, filho. É o que ele veio nos ensinar como nós devemos ser. E não para viver de Oh, império, aleluia. e sim viver de reino. Louvado seja Deus, porque o império é Aleluia. maligno, hein? O império é maligno mesmo, né? Maligno, irmão. O império é Diferente, maligno. completamente diferente de reino e império, irmão. Louvado seja Deus, hein? Que Amém. benção, que benção. Amém, irmão Serginho. Muito obrigado por suas palavras. Então, irmão, nós vamos encerrar hoje, tá? Eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Quero mandar o meu abraço para os irmãos do canal Tua Graça Me Basta, as pessoas que estão acompanhando a gente lá. Os comentários estão legais. Não sei se vocês têm acompanhado os comentários, irmãos. Tem gente comentando ali nos vídeos, o pessoal está gostando, né? Então, eu quero deixar meu abraço para todos vocês, os novos inscritos. Se você gosta do vídeo, a pessoa gosta do vídeo aí, se você gostar do vídeo, compartilhe o vídeo. Manda para os seus grupos aí, para seus amigos, para que eles também possam chegar a esse conhecimento, esse entendimento. Acho que o irmão Ed está tentando conectar com a gente também, para ele participar aqui do Skype, logo logo ele estará com a gente. Eu acho que Deus está renovando as pessoas, né, irmãos? Porque as pessoas que vão compreendendo, elas não têm mais a necessidade de ficar conversando com a gente tanto tempo. Você vai percebendo isso que é orgânico, né? Então a pessoa entende, ela já se liberta, já está livre, ela vai tomando outros caminhos. E aí Deus vai colocando pessoas novas para aprender também. Então pode ser que a gente tenha uma renovação aí dos irmãos que tem frequentado com a gente. Isso é normal, é natural, é orgânico, né? Eu disse para os irmãos no último encontro que eu não me preocupo mais em falar com vocês. A maioria das pessoas aqui já tem conhecimento para passar para mim, chegaram ao nível muito bom de entendimento, mas aqueles que ainda não entenderam estão chegando aí pouco a pouco, chegando o irmão Roberto, agora eu vi aqui que o irmão Ed acessou o canal também, e vão chegar gente nova, tá, irmãos? Se os irmãos quiserem continuar aí nessa luta, nessa batalha, ele está ajudando a propagar esse evangelho orgânico, a gente agradece. Mas se os irmãos também se sentirem livres para poder tomar outros rumos, também a gente compreende. Normal isso aí, tá tudo dentro do padrão. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior.